Boa noite a todos. Vamos então nesses instantes nos serenando, nos acalmando, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre. Com muita gratidão, vamos nos ligando à espiritualidade, esses espíritos amorosos que nos auxiliam, que nos amparam, todos eles ali sob o comando de Frei Fabiano de Cristo, que nos acolhe nessa nossa casa. Vamos nos imaginando no salão da casa de Fabiano, recebendo as bênçãos desses trabalhadores abnegados, desses servidores fiéis, da Pleiade do Cristo, que estão aí trabalhando para nos auxiliar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, continuando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Amar o Próximo como a si mesmo. Tem muita coisa nesse capítulo, porque são muitos os ensinamentos para nos auxiliar nessa nossa jornada, né? Que a nossa jornada é realmente nos aperfeiçoar, desenvolver a virtude, a capacidade de amar, né? A nossa função aqui no mundo de provas e expiações não é outra senão aprendermos a nos amar, porque quando a gente aprende a nos amar, a gente está realmente entendendo as virtudes cristãs, as mais, né, todas elas. A gente já está conseguindo combater em nós aqueles vícios, aqueles defeitos morais que a gente tem, que nos impede, né, como a gente falou semana passada, egoísmo e o orgulho, né, o egoísmo que é o filho do orgulho, que são ali chagas que nos impedem de aumentar essa capacidade de amar. Então, quando a gente consegue eliminar isso aí, nós já vamos estar muito adiantados nesse nosso aprendizado, nessa nossa evolução enquanto espíritos eternos. Então a gente tem que se esmerar muito, se debruçar mesmo nessa tentativa, nessa busca de procurar amar mais, né? E a gente vai hoje entender um pouco dessa relação do amor com a fé e a caridade. E o desdobramento da caridade ali voltado para os nossos irmãos que cometem os crimes, né? A caridade com os criminosos. Então nós vamos aqui fazer a leitura do Evangelho e fazer algumas ponderações. Então, esse espírito protetor em Cracóvia, 1861, nos dá aqui uma mensagem, um ensinamento, uma instrução para nos auxiliar como agir, né? Instrução são coisas assim. A gente pega uma receita, tá lá, instrução, modo de preparo. A gente tem que seguir. Se a gente segue uma instrução, né? A gente vai ter um resultado. Então, aqui nessas instruções são ensinamentos que, se a gente seguir, né? No caso aqui nesse capítulo, são ensinamentos que vão proporcionar que a gente vá desenvolver a capacidade de amar. Então, aqui, veja. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Então, ele tinha dito que a caridade sem a fé não duraria e não tornaria os homens, né? E ele continua, devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião. Quando ele fala sem religião, sabe, as pessoas tal qual a gente vê no mundo, sabe aquelas pessoas que a gente vê muita gente que é incrédula, né, e fala assim, eu acredito em Deus e acha que isso é o suficiente, né? A pessoa não precisa de fato frequentar, né, uma instituição religiosa, porque na verdade é o sentimento de religiosidade que ela traz, e às vezes ela já traz isso bem desenvolvido aí de outras encarnações, e de fato ela não precisa, ela naturalmente já consegue exercer esse sentimento, né? Mas isso eu diria que seriam algumas exceções. Como regra, no mundo de provas e expiações,
as pessoas ainda não têm esse sentimento tão desenvolvido, né? Por isso que elas precisam, nós precisamos das diversas religiões, cada qual ali de acordo com o nosso nível de evolução espiritual, né? Para que a gente tenha essa base, esse parâmetro para estar realmente procurando fazer alguma coisa efetivamente, e não simplesmente falar, eu acredito em Deus, né? Eu sou religioso porque eu acredito em Deus. Isso é muito pouco. Então, podeis encontrar, é verdade, impulso generoso entre as pessoas sem religião. Então, essas pessoas que, né, só falam isso, eu acredito em Deus, eu não faço mal para ninguém, tá tudo bem. Né? É um impulso, mas não é suficiente. Vamos lá. Mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta. Então, o que é ser caridoso? Né? É fazer para o outro tudo aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Muitas vezes até, como a gente leu na semana passada, quando fala que Jesus era o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos era o exemplo do egoísmo. Por quê? Porque, de fato, para os interesses materiais, para a vida material do Pilatos, ele teria um prejuízo se ele, ele ia ter um prejuízo ali se ele, mesmo sabendo que o Cristo era inocente, ele não permitisse. Então, a caridade dele, embora ele soubesse, no coração dele ele fala, eu não vejo crime nesse homem, embora ele soubesse disso, ou seja, ele tinha lá um impulso de perceber que o Cristo era um homem bom e tudo mais, né? Não havia abnegação. Então, a caridade dele não ia ao ponto de renunciar a si mesmo, aos prejuízos que ele teria, em nome da justiça e do que é certo. E isso é só Pilatos? Não, gente. Nós, muitas vezes, em pequenas situações do dia a dia, a gente não quer dar cara a tapa. A gente não quer se expor para não se comprometer, mesmo sabendo que uma causa é justa e certa, né? Então, é muito complicado isso. Então, a verdadeira caridade, ela é abnegada. É aquela que eu posso é o óbolo da viúva, né? É você tirar daquilo que vai te fazer falta e dar sem pensar num impulso. Isso é total abnegação. Isso é uma caridade austera. E a gente só consegue chegar nesse nível de caridade, ou seja, né? Passar dessa coisa de ser só impulsos de caridade, que é o que geralmente a gente faz, essa verdadeira caridade, a gente só tem a condição de fazer quando a gente tem a fé no futuro, a certeza inabalável de que é isso mesmo que temos que fazer, né? Ou seja, quando a gente já conseguiu interiorizar de tal maneira os ensinamentos do Cristo que a gente nem pensa e já faz. Nós ainda não estamos nesse nível, mas a gente tem que estar se esforçando para chegar. É sempre um esforço a mais. Então, a gente vai entender que se não existe fé, né, a gente não consegue ser tão caridoso assim, né? Na hora que a caridade se deparar com alguma coisa que vá nos atingir, a gente pensa duas vezes e pode até desistir na hora H de fazer o que tem que ser feito. Então, vamos lá. Mas essa caridade austera, que só pode se exercer pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, nada a não ser a fé poderá inspirá-la, porque nada além da fé nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é inútil querer o homem ávido de prazeres, iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material. Então, né, estando encarnados aqui, a gente precisa da matéria, né, na vida de relação com os outros, para a gente poder evoluir como espírito. Mas a gente sabe que a felicidade não é desse mundo. E quem quer ser minimamente feliz nesse mundo, vai se iludir se ficar procurando essas alegrias nas coisas materiais, porque vai ser um eterno vazio. Nunca vai encontrar, né? Vai encontrar impulsos ali
de felicidade, pelo menos de paz no coração e de consciência reta, que já é algo que nos dá uma sensação do que a gente possa chamar aqui de felicidade, né? A gente só vai encontrar esses sentimentos quando a gente faz o que é certo, quando a gente faz o bem, quando a gente está de acordo com as leis de Deus nas nossas relações, né? Sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Porque somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Ou seja, ninguém é igual a ninguém. E a gente até falou semana passada, né, que pelo nosso egoísmo, né, e pela nossa maneira orgulhosa de ver a vida, a gente achasse, se todo mundo pensasse como eu, se todo mundo fosse como eu, o mundo seria melhor. Né? Então isso cai bem nisso que a gente acabou de ler. Não, é um mundo de diversidades, cada personalidade é única, né? Cada um tem suas conquistas morais e aquelas dificuldades a se vencer. O outro já naquele ponto já está um pouco mais adiante do que o outro. Então é nessa vida de relação que um vai ajudando o outro. Naquilo que eu estou um pouco melhor, eu posso auxiliar meu companheiro, meu irmão aqui de jornada, que já não tem tanto traquejo ali, e ele, por sua vez, ele tem uma vivência melhor, ele tem uma condição melhor num outro campo que eu ainda não tenho, e ele passa essa experiência dele para mim, e assim vai. É assim que a sabedoria divina, né, rege essas relações humanas, pela diversidade, uns aprendendo com os outros e todos se amando, né? A gente não pode amar só o igual, a gente tem que amar a todos, indistintamente. Essa é a lição do Cristo. Já pensou se o Cristo amasse só os cristãos? Nossa, coitado do nosso planeta, né? Então vamos lá, vamos continuando. Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo, se a procurardes antes na prática do bem do que nos prazeres materiais, como a gente acabou de falar. Porque quem procura fazer o bem vai sentir-se bem, vai se sentir com a consciência tranquila, né? Há uma lição aqui no Evangelho que fala o dever, né? Que bem-estar é esse da gente dormir e acordar com aquela sensação, eu não fiz nada de ruim para ninguém, eu cumpri o meu dever como deveria ser, e não só os deveres, né, de cidadão, de pai de família, os meus deveres enquanto espírito eterno, né? Eu não fiz nada de ruim para ninguém e eu ajudei quem quer que seja, né, na medida que eu tive essa oportunidade, eu não desperdicei. Aí a gente dorme e acorda com essa sensação de dever cumprido e de consciência em paz, né? E que a gente pode traduzir aí pelas nossas palavras de felicidade. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício, porque tinham a consciência reta, sabiam que estavam fazendo a coisa certa, né? Hoje, na nossa sociedade, para ser cristão já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. Então, hoje a gente não vai mais ser supliciado como os cristãos, mas a gente precisa sim dar testemunho da nossa fé como? Sacrificando os nossos defeitos morais. Precisamos, né, dobrar o nosso orgulho. É difícil a gente chegar para alguém e falar, eu reconheço que eu estava errado. A gente não faz isso, mas a gente tem que começar a exercitar, sabe? A gente fala para os nossos filhos, tem que pedir desculpa para o amiguinho. Mas não é isso, sabe? A gente tem que incorporar isso de uma maneira tal que nas nossas relações como adultos fazer mais ou menos isso. Se eu percebi que eu não agi como eu deveria com alguém, eu tenho que ir lá e dobrar o meu orgulho, sim, e pedir desculpa e perdão envergonhadamente, né? Ou pelo menos falar, eu não podia ter falado desse jeito, eu não podia ter agido assim. Então são pequenos exercícios que a gente vai dobrando esse nosso orgulho, né? E é só a fé, essa certeza de que é isso mesmo que a gente tem que fazer, e essa determinação firme de querer realmente melhorar e aproveitar ao máximo a nossa encarnação é que vai fazer com que a gente consiga fazer isso, sabe?
se debruçar sobre nós mesmos ali e nas pequenas atitudes reconhecer que fomos egoístas e procurar, né, que fomos orgulhosos, que fomos, sei lá, e tentar ali ser humildes, né? E agora falando da caridade com os criminosos, né, a gente não dá pra gente ler tudo aqui, mas a gente vai fazer também um link, né? Porque essa caridade que a gente acabou de falar, de fazer tudo aquilo que a gente queria que fosse feito pra gente, a gente fazer pro outro, é fácil quando o outro é alguém, né? É nossa mãe. É bom, fácil. Se fosse fácil, as vidas em famílias não seriam tão conturbadas. Mas assim, digamos que a gente até consegue pensar, né, em fazer alguma coisa para aquelas pessoas que estão mais próximas ali da gente por um laço de sangue, de consanguinidade, né? Por um laço de amizade, de trabalho, enfim. Mas e os criminosos, né? Aqueles nossos irmãos que ainda estão ali bem atrasados, né, nessa questão. E aí, como é que a gente faz? A gente é daqueles que fala pena de morte, de que, né, não sei o quê? Ou será que a gente consegue olhar para eles com um sentimento assim de piedade mesmo, né, pelo sofrimento que eles mesmos estão angariando para suas existências futuras, né? Então, olha, entre os verdadeiros discípulos da doutrina deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. O exemplo é o Dimas, né? O bom ladrão que foi ali crucificado junto com Cristo. Ele ali no momento final, ele reconhece a Jesus, ele se arrepende da vida dele, ele não precisou de nada, ele só precisou estar ali do lado para ele acordar espiritualmente, né? E falar, e aquelas palavras dele simbolizam esse momento dele acordar, né? Quando ele diz assim, eu mereço passar por isso, mas tu és justo, né? É justo quando ele fala isso por Cristo. E o Cristo fala ainda hoje estarás comigo, no sentido assim, foi perdoado? Não, ele teria que resgatar, né? Mas ele se coloca em condições, estou preparado para dar um novo rumo para minha existência. Eu vou reparar todo o mal que eu fiz nas próximas encarnações. É isso que Cristo espera de nós. A gente não precisa estar no último suspiro para isso. A gente pode começar agora. Devemos, aliás, né? Então, quando fala que ele foi acolhido e ainda naquele momento estaria com Cristo, significa o quê? Que ele foi realmente acolhido no plano espiritual, para um reajuste que ele passaria e uma preparação para novas reencarnações ali, com oportunidades de trabalho e de regeneração que ele estava sinalizando que agora ia começar a canalizar suas energias para isso, né? Então, vamos lá. Não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crime aos olhos do Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? Meu Deus, os maus sentimentos, os maus pensamentos, né, não são crimes. A gente é livre para pensar, emitir, né, pensamentos, emitir vibrações que quisermos. Isso daí não é crime. Mas para os olhos de Deus são faltas gravíssimas. A gente sabe que tudo começa no campo dos nossos pensamentos, né? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolo com que a acompanhais. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis também praticar esta sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas e que palavras de amor e consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. E é com a percepção disso que muitas religiões vão mesmo ali nos presídios nessa tentativa de consolar e quem sabe tocar aquele coração para que ele volte, né, ali pro bem, digamos assim.
Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós, para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Então, cada um responde por si, né? Então, mesmo esses criminosos ali, tem aqueles que, às vezes, uma boa palavra, às vezes uma situação, como foi o caso de Dimas, pode tocar e reverter e a gente conseguir ali alguma coisa. Mas muitos são ainda muito endurecidos, mas nem por isso Deus deixa de olhar para eles, né? As consequências desses atos para eles virão, assim como para nós também virão as consequências dos nossos atos, né? E a gente sabe que o planeta está passando aí por uma transformação, né? A gente percebe, e não vai existir esse tipo de situação que nos deixa tão escandalizada por tanto tempo, né? Pensai no vosso modelo, que é Jesus. Que diria a ele se visse esse infeliz ao seu lado? Haveria de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado, e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, né? Nós não temos a condição de Cristo, mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhes assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. E vosso próximo, como o melhor dentre os homens, sua alma transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Então, a caridade com os criminosos que nós devemos ter é, pelo menos, orar, nos lembrarmos desses nossos irmãos que ainda estão bem perdidos, entregando eles em oração para que Jesus cuide deles. Que Jesus nos ampare a todos, que tenhamos uma ótima semana, e vamos ficar agora com a segunda parte, Livro dos Espíritos. Boa noite a todos. Nós vamos ver hoje o item 6, que fala sobre a infância. O título é Da Infância. E esse item está no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, do livro 2, ou da parte 2 do Livro dos Espíritos, cujo título é, esse livro 2, né? O título é Mundo Espírita ou dos Espíritos. Questão 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Resposta: podem mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento que se serve. Então, o espírito da criança pode ser mais evoluído que os seus pais, mas ainda assim é uma criança. Essas crianças mostram competências avançadas para a idade que apresentam, para a idade que têm. Se é muito evoluído em suas características morais, apresenta-se com mais facilidade em se organizar, mostra-se mais disciplinada nas atividades escolares, por exemplo, né? Tem outras que já nascem com o dom de tocar um instrumento musical, né? Aprendem com muita facilidade. Isto é resultado de conhecimento de vidas anteriores. Questão 380. Numa criança de tenra idade, o espírito fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? Resposta: enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam dar-lhe toda a intuição de um adulto. Sua inteligência, com efeito, é bastante limitada, até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito com o nascimento e só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Então, uma observação, agora eu vou ler uma observação que Kardec fez sobre essa questão.
Uma observação vem ao apoio desta resposta, é que os sonhos de uma criança não têm o caráter dos sonhos de um adulto. Seu objeto é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Então Kardec deixa bem claro no seu comentário que a criança, mesmo nas horas de sono, é uma criança, apesar dos conhecimentos que já possa ter desenvolvido em outras existências. Isto porque, como já vimos em outra ocasião, no livro Missionário da Luz, em um momento em que uma equipe de espíritos está colaborando com o reencarne de Segismundo, André Luiz relata que, em dado momento, Alexandre pede a Segismundo que ele mentalize sua volta à forma pré-infantil. Pede que mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre e diz assim, abrindo aspas, lembre-se da organização fetal, faça-se pequenino, imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem, fecha aspas. Então, por esse texto, vemos que o perispírito se restringe e fica também na forma de uma criança na idade em que ela está. Quando a criança nasce, no decorrer dos anos, o corpo e o perispírito vão se desenvolvendo e quando chega na adolescência, o perispírito retoma a sua forma adulta e então, nesta fase, ele retoma suas características espirituais. E dependendo de como ele for em encarnação anterior, pode haver uma fase em que a educação recebida na infância pode ser contestada ou colocada em dúvida. É quando a educação que recebeu nesta nova existência estará influenciando ou não na renovação moral do ser que veio para evoluir. Na fase infantil, os pais precisam, ou é muito importante que os pais ensinem aos seus filhos sua religião, para que eles tenham conhecimentos sobre a vida eterna e as leis universais. Os cristãos ensinarão sobre a existência de Deus e os ensinamentos de Jesus Cristo. O Espiritismo é uma religião cristã, pois segue os ensinamentos do Cristo e foi enviado por Deus para nos ensinar a chegar ao Pai. Quando chegam na adolescência, eles podem até deixar de frequentar ou não dar importância a esses ensinamentos, mas ele teve uma base de conhecimentos sobre a espiritualidade e sobre a existência de um ser superior que a todos ama e auxilia e que podemos recorrer a ele em qualquer momento da vida. Ele pode buscar a religião que aprendeu ou buscar outra, mas terá uma base que o auxiliará na escolha e também tem a quem recorrer nas horas de aflições, pois em certos momentos da vida somente a crença em um ser superior pode auxiliar na superação de certas dificuldades. Mas nós sabemos que não se trata de uma crença, mas de uma realidade, a existência do Criador do Universo, e que ama as suas criaturas, os seus filhos. Questão 381. Com a morte da criança, o espírito retorna imediatamente o seu vigor primitivo? Resposta. Assim deve ser, pois que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, ele não retoma sua lucidez primitiva enquanto não desaparecer toda a ligação entre o espírito e o corpo. Então, o espírito pode não se desligar totalmente das impressões da última encarnação de imediato, e neste caso ele mantém a forma infantil. Pode levar algum tempo, mesmo anos, para que ele volte a se apresentar como adulto novamente. Então, no plano espiritual, há colônias que têm educandários para acolher esses espíritos que se mantêm na forma infantil ou de adolescentes após o desencarne e recebem preparo para novas encarnações. Questão 382. O espírito encarnado sofre durante a infância com o constrangimento imposto pela imperfeição de seus órgãos? Resposta: não. Esse estado é uma necessidade.
é natural e corresponde aos desígnios da providência. É um tempo de repouso para o espírito. Então, vimos em questões anteriores que o espírito se apresenta como criança novamente, não só no corpo, mas também no perispírito, e, portanto, muitos dos seus conhecimentos e características pessoais estão latentes. Isso facilita a aceitar e a apreender novos conhecimentos, os morais principalmente. Na próxima questão, há outros esclarecimentos sobre isso. Questão 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Resposta: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. No livro A Educação segundo o Espiritismo, escrito por Dora Encontre, no capítulo 3, tem um trecho que tem um subtítulo chamado O Futuro da Criança. Podemos ler a página 36. Mas a principal finalidade de o espírito nascer criança outra vez é ser educado novamente. As impressões positivas que recebe durante a infância podem ser determinantes em sua existência atual e até nas próximas vidas, exatamente por causa do estado de semi-inconsciência do espírito encarnado num corpo infantil. Suas barreiras de defesa psíquica estão neutralizadas. Ele está mais receptivo, mais maleável, mais aberto a todas as influências. Se lhe forem dados bons estímulos, sua assimilação poderá ajudá-lo imensamente no seu progresso espiritual. Assim também, uma influência negativa, transmitida pela educação, pode complicar muito seu futuro espiritual, mas, nesse caso, a responsabilidade moral recairá mais sobre aqueles que foram encarregados de sua educação e falharam nessa tarefa. O tradutor deste livro, Herculano Pires, fez uma observação sobre essa questão. Eu vou ler, abre aspas. Os pais e os professores espíritas devem ponderar sobre este item e os que se seguem. O Espiritismo vem abrir um novo capítulo da psicologia infantil e da pedagogia, mostrando a importância da educação da criança não apenas para esta vida, mas para a sua própria evolução espiritual. Na educação espírita, seja na escola ou no lar, é sempre levado em consideração que aquele ser em desenvolvimento já teve muitas outras encarnações e traz consigo muitos conhecimentos e vivências. A criança não é um ser com a mente vazia. Pais e educadores levam em consideração as vidas anteriores, observando aquele ser em desenvolvimento, procurando entendê-lo para identificar quais as necessidades de aprendizados e como auxiliá-lo no aprendizado. Questão 385. Qual o motivo da mudança que se opera no caráter a uma certa idade? É particularmente ao sair ao sair da adolescência, é o espírito que se modifica? Então ele está querendo saber por que numa certa idade, particularmente na adolescência, que o espírito se modifica muito. Resposta: é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E, no entanto, as amais e acariciais como se fosse uma parte de vós mesmos, de tal maneira que o amor de uma mãe por seus filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outros seres. De onde vem essa doce afeição, essa terna complacência que até mesmo os estranhos experimentam por uma criança? Vós sabeis? Não? E é isso que vou explicar. As crianças são os seres que Deus envia a novas existências e, para que não possam acusá-lo de demasiada severidade, dá-lhes todas as aparências de inocência.
Mesmo numa criança de natureza má, suas faltas são cobertas pela não consciência dos atos. Essa inocência não é uma superioridade real em relação ao que elas eram antes. Não, é apenas a imagem do que elas deveriam ser. E, se não o são, é sobre elas somente que recai a culpa. Mas não é somente por elas que Deus lhe dá este aspecto. É também e sobretudo por seus pais, cujo amor é necessário para a fragilidade infantil. E esse amor seria extraordinariamente enfraquecido pela presença de um caráter impertinente e acerbo, enquanto, supondo os filhos bons e ternos, dão-lhes toda a afeição e os envolvem nos mais delicados cuidados. Mas quando as crianças não mais necessitam dessa proteção, dessa assistência que lhes foi dispensada durante 15 a 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Permanecem boas, se eram fundamentalmente boas, mas se irisam sempre de matizes que estavam ocultos na primeira infância. Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores e que, quando se tem o coração puro, é fácil conceber-se a explicação a respeito. Com efeito, ponderai que o espírito da criança que nasce entre vós pode vir de um mundo em que tem adquirido hábitos inteiramente diferentes. Como quereríeis que permanecesse no vosso meio esse novo ser, que traz paixões tão diversas das que possuís, inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quereríeis que se incorporasse no vosso ambiente, senão como Deus quis, ou seja, depois de haver passado pela preparação da infância? Nesta vem confundir-se todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados por essa multidão de mundos em que se desenvolvem as criaturas. E vós mesmos, ao morrer, estareis numa espécie de infância, no meio de novos irmãos, e na vossa nova existência não terrena, ignorais os hábitos, os costumes, as formas de relação desse mundo novo para vós, e manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituados a falar, língua mais vivaz do que o é atualmente o vosso pensamento. Então, nós, também adultos, quando desencarnamos e passamos para o plano espiritual, também temos as nossas dificuldades, por exemplo, a linguagem, que é através do pensamento. Continuando a leitura ainda da resposta, a infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. É assim que a infância é não somente útil, necessária, indispensável, mas ainda a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, a resposta do espírito é bem clara. A infância é um período em que o espírito está sensibilizado e melhor se dispõe a aceitar a educação que os pais oferecem. Deus, em sua sabedoria, criou a fase infantil para que as crianças se sensibilizem e aceitem reeducarem-se, e os pais também se sensibilizem com a condição da infância, sua fragilidade, e se dispõem a educá-las, oferecendo atenção e carinho. Acrescentando mais um pouco sobre a infância e a questão educacional, vou ler do livro denominado O Consolador, ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vou ler a questão 109. A pergunta é assim: o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Resposta: o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos.
Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material e, atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Então agora nós vamos finalizar o nosso estudo. Façamos uma prece pedindo a Deus por todas as famílias, para que haja diálogo, união fraternal em todos os lares da terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus.